Olá, seja bem-vindo ao Insights com Dados. Aqui eu mostro para você as estratégias para se tornar um analista de dados disputado pelo mercado em 6 semanas, faturando a partir de R$ 5.000 por mês. O meu nome é Lucas Amorim e no tema de hoje a gente vai falar sobre linguagem DAX. O que é isso, onde eu uso, como eu crio. Então se liga na vinheta e depois vamos bater um papo sobre isso. Bom pessoal, no episódio de hoje o foco vai ser mostrar para vocês como funciona a linguagem DAX, tá? Não iremos criar nenhum relatório, muito menos publicar lá no serviço da Microsoft, ok? Eu vou aqui para minha tela, eu abri essa ferramenta aqui que de costume a gente já vem usando, né, para exemplificar. E a primeira coisa que tem que ficar claro é o que é DAX. Aqui é uma sigla, né? Uma sigla do inglês que significa Data Analysis Expression. O que é isso? Expressões de análise de dados. Então, deixa eu colocar aqui a tradução aqui embaixo. Ó. Expressões de análise de dados. De forma resumida, pessoal, vocês conhecem funções do Excel? Aquela função soma, função hoje, função primeiro dia. Simplesmente DAX é a mesma coisa, tá? Só que aqui a Microsoft deixou em inglês na plataforma do Power BI. Então, lá na ferramenta, quando a gente for criar as nossas métricas, a gente não vai usar em português, e sim em inglês. E qual a sua finalidade? Para que a gente usa hoje linguagem DAX dentro do Power BI? O objetivo é criar KPIs. O que é KPIs? É indicadores. Então, quando você cria um relatório que você quer mostrar o total de faturamento, o total de vendas, o total de pedidos, quantidade de clientes por pedidos, a gente precisa usar métricas DAX para chegar nesse resultado, tá bom? Que são as funções. Veja que existem duas diferenças de linguagem DAX e linguagem M. No Power BI Desktop hoje existem as duas, só que totalmente com propósitos opostos, tá? DAX para criar os KPIs, então você vai simplesmente fazer a somatória, fazer a contagem, e Power Query é a linguagem M para você transformar os seus dados, tá? Então, quando você precisa alterar uma coluna, renomear, mesclar consultas, você utiliza a linguagem M, tá? E a linguagem DAX é para a gente criar os cards para montar os relatórios, tá? Então, criar os KPIs, mais um ponto aqui, precisa ser passada em inglês. Não tem como alterar isso, pessoal. Ah, Lucas, eu quero alterar o idioma, eu quero escrever minhas funções em português. Não, é nativo do desktop você passar tudo em inglês, tá bom? Lucas, preciso usar DAX? Se eu não quiser usar DAX, se eu simplesmente quiser pegar a minha coluna que veio lá da minha fonte de dados e arrastar para o visual e ele automaticamente faz aquela soma igual do Excel, né? Aqui no Excel, ó, trouxe até um exemplo para vocês. Aqui eu tenho uma coluna de pedidos, aqui tem total amount. E como é que você faz hoje para somar toda essa coluna aqui, né? Então você poderia vir aqui, ó, selecionar todo mundo e aqui no canto direito você tem esse cara aqui, ó, soma. Então automaticamente ele vai pegar toda essa coluna e somar para você, ó. E lá embaixo ele vai te dar o resultado, né? É hoje assim que a ferramenta hoje funciona e muitas pessoas fazem, beleza? E aqui em cima você vê que ele deu aqui uma sintaxe, ó, igual. Todas as funções do Excel começam com igual. Depois você seleciona um intervalo de linhas que você quer somar, tá bom? O Power BI trabalha de forma parecida, tá? Lá a gente não chega no nível de célula, lá a gente chega no nível de linhas. Então você vai passar para ele a coluna e as linhas que você quer somar e ele vai retornar para você isso em tela, tá bom? Lucas, como é que você faz outras funções aqui no Excel hoje? Por exemplo, eu quero fazer a média dessa coluna. Então você poderia vir aqui e escrever mesmo a média. Você vê que aqui tem na língua portuguesa, então fica muito mais fácil, né? E aqui eu vou selecionar esse intervalo aqui, fechar e belezinha, você já tem a sua média, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês como funciona isso lá no Power BI Desktop, tá? Eu tenho esse projeto aqui aberto que eu já construí em um dos treinamentos que eu participei. E percebam lá em cima, aqui a gente tem várias informações de valores. Então aqui a gente tem valor total dos pedidos, quantidade de pedidos, quantidade de clientes, média de pedidos, tudo isso aqui são KPIs, são informações que vão ajudar você ou sua gestão a tomar decisões, tá? E para chegar nesse resultado a gente tem duas formas, usando a linguagem DAX, e aí tem várias funções que a gente pode fazer, ou simplesmente pegando a coluna lá da sua tabela e arrastando e soltando para ele fazer essa agregação automática, tá?
Deixa eu mostrar para vocês como é que eu cheguei nesse resultado aqui do valor total de pedidos. Ó. Eu estou com esse visual aqui selecionado e percebam aqui na direita que eu tenho essa caixinha aqui de medidas. E simplesmente criei uma tabela para organizar tudo que for medida dentro do meu projeto, tá bom? Porque aqui embaixo você percebe que eu tenho várias informações de cliente, estudos, fornecedor, item do pedido. E se a gente deixar tudo junto, fica ruim para você depois encontrar as suas métricas, suas medidas, tá? E perceba também que a diferença está no ícone. Então, tudo que é medida aqui, ele deixou com uma calculadora na frente. Então, se a gente abrir essa tabela aqui, ó, de clientes, perceba que esses nomes aqui não tem calculadora, então isso são colunas, tá? Essa é uma forma do Power BI diferenciar o que é medida e coluna para a gente, beleza? Eu vou clicar aqui nessa medida valor total do pedidos. E olha aqui, ó, a sintaxe que eu fiz. Aqui sempre eu... Opa, aumentei muito, né? Aqui eu tenho o nome da medida, então valor total de pedidos, seguido de igual. E aqui depois do igual a gente chama a função DAX que a gente quer fazer. Então lembra lá do Excel que eu acabei de mostrar para vocês, que você passa o igual e depois a função? Aqui também é a mesma coisa. Só que aqui a gente não referencia a célula. Você percebeu que lá no Excel, ó, aqui no Excel a gente tem que referenciar o intervalo que a gente quer somar, que a gente quer que ele retorne. Já no Power BI Desktop não, é diferente, você vai passar a coluna. Então o que eu estou falando aqui para o Power BI Desktop? Vai lá na tabela pedidos, então isso aqui é sempre o nome da tabela, e soma tudo que você encontrar na coluna total amount. Por que sum? Porque é o soma em inglês. Lembra que eu falei? Todas as sintaxes aqui tem que ser em inglês, tá bom? Lucas, mas você falou que tem outra forma. Se eu não quiser utilizar a linguagem DAX, como é que eu faço para pegar minha coluna original e arrastar para o meio do visual, tá? Eu vou criar uma página em branco aqui, ó, só para vocês verem. E a tabela que a gente está trabalhando aqui no Excel é a tabela pedidos, né? Então vamos lá. Aqui na direita, eu vou procurar minha tabela pedidos. E eu vou pegar essa coluna aqui de total amount, ó. Você perceba também que ela tem esse sinalzinho aqui de soma pra gente. O que ela está dizendo? Essa coluna só tem números. Então, a partir do momento que você pegar ela e for utilizar para algum visual, ela vai retornar números para você, tá? Esse ícone aqui é bem parecido com o Excel, ó. Vou botar aqui, ó. Olha aqui em cima, ó. É o autossoma, tá? Então, eu vou pegar aqui essa coluna de total amount e o Power BI, ele é drag and drop, para quem não sabe o que é isso. Você consegue criar os seus visuais simplesmente arrastando e soltando. Então, vou pegar aqui, ó. Cliquei, soltei aqui para o meio do visual. Por default, o Power BI Desktop sempre vai criar esse tipo de gráfico aqui, tá? Só que ele não está dizendo muita coisa para a gente, porque ele trouxe um gráfico de colunas, só que a gente não quer analisar por nenhuma categoria, a gente só quer o valor inteiro. Como é que a gente faz para trocar um visual aqui no Power BI Desktop? Eu seleciono aqui o que eu quero e venho aqui, ó, e mudo para o visual selecionado. Então o visual mais simples aqui do desktop é esse de cartão, que ele sempre vai trazer só um valor, resumido, tá? Então aqui eu troquei para cartão e olha o que ele fez. Ele está dizendo para mim que na coluna total amount, para essa tabela de pedidos, eu tenho um valor de 135 milhões. Ah, Lucas, eu quero ver isso por extenso, aqui está abreviado. Tudo bem, não tem problema. Aqui em valor do botão, a gente tem exibir unidades, eu vou colocar nenhum. E aqui ele trouxe o valor inteiro, tá? 135 milhões, 445 mil. Beleza, Lucas, eu cheguei no mesmo resultado se eu fizer uma medida DAX. Sim, a gente chega. Então, em cima dessa tabela pedidos aqui, eu vou criar uma medida DAX. Como é que a gente faz para criar isso? Botão direito, nova medida, em cima da tabela, tá? Ah, Lucas, mas você falou que você criou a tabela medidas para organizar. Sim, eu estou deixando aqui só para ficar mais didático, para vocês entenderem como criar uma medida DAX, tá? E essa medida DAX aqui, ó, eu vou colocar total amount 2, porque a gente já tem uma criada. Lucas, faz diferença se eu usar letras maiúsculas, minúsculas, acentuação? Não. Aqui no DAX não tem problema algum você usar espaço, caracteres especiais. A boa prática diz para não utilizar, tá bom? Porque aí fica mais didático depois para outro desenvolvedor saber o que você fez. Mas como aqui é fim de testes, não tem problema. Passei o nome da medida, o igual ele sempre vem automático, tá? Mas você pode apagar aqui e colocar na mão, não tem problema. E sempre depois do igual, o que a gente faz? Passa o nome da medida. Então eu vou fazer uma somatória, da mesma forma que quando eu arrastei e soltei, ele fez aqui pra gente. E eu vou colocar aqui, ó, sum. Você percebe que quando você começa a digitar aqui, ó, a função, automaticamente o Power BI já vai preenchendo tudo que ele encontrou com aquelas letras. Então se eu tirar aqui o U, só deixar o S, olha o tanto de funções que ele encontrou aqui pra gente, ó. Same period last year, sample, select columns. Todas essas funções você pode utilizar no seu modelo, tá bom?
mas eu só quero a função sum. Deu um tab e olha aqui que ela diz para a gente. Ó. Se a gente colocar aqui o cursor em cima, ó, ela dá algumas informações do retorno dessa função. Adiciona todos os números de uma coluna, ou seja, pega todo mundo e soma. Tá? Simplesmente isso. E o que a gente precisa passar para essa função? O nome de uma coluna. Então, aonde que está a nossa coluna? Está na tabela pedido. Então, eu vou começar a digitar aqui tabela pedido. E aqui ele já preenche para a gente também toda a tabela e todas as colunas que ele encontrou dentro dessa tabela. E aí fica fácil, né? A gente só precisa dizer para ele qual coluna dessa tabela. Então, aqui eu quero total amount. Feito isso, eu vou fechar minha função. Então, você abriu com parênteses, fecha com parênteses. Muitas vezes, se você esquecer de fechar, ele fecha sozinho, tá? Feito isso, sua medida está feita. Como é que eu faço para validar isso? Você pode dar um Enter ou você pode vir aqui nesse sinal de visto, ó. Ele já vai validar para você. Então, aqui do lado, ele já criou a estrutura de uma medida, total amount 2. E como é que a gente faz para arrastar para o visual? Vamos clicar aqui e soltar aqui do lado. Muito cuidado para não soltar em cima do visual que você já criou, tá? Porque senão ele vai substituir o valor que estava antes lá naquele visual, tá? Então, vou colocar aqui do lado, porque eu quero comparar. E lembra que eu falei que ele sempre cria esse gráfico aqui por padrão? Então, vamos mudar. Então, visual selecionado. Vou vir aqui e vou mudar para cartão, tá bom? Feito isso, a mesma coisa. Eu posso melhorar isso porque eu não quero resumido. Eu quero de forma extensa, tá? Então, aqui exibir unidades, nenhum. E aí você viu que ele chegou exatamente no mesmo resultado, só que um usando coluna e a outra usando medida. Essa coluna aqui que a gente arrastou, ó, vou até voltar aqui, ó. Se você clicar aqui nessa setinha para baixo, ó, ele vai falar para você o que ele está fazendo. Então, ele está somando esse valor. E se você quiser mudar, eu posso colocar aqui média, por exemplo. Então, aqui média, você já viu que lá no visual já mudou. Então, naquela coluna total amount, agora ele está fazendo uma média. Ah, Lucas, quero fazer uma contagem. Vem aqui, contagem. Ele vai contar todos os itens daquela tabela pedidos, tá bom? Lucas, consigo chegar nesses mesmos resultados aí também com o DAX? Por exemplo, você falou ali que ele consegue fazer uma média. Consigo. Então, mesma coisa, eu vou aqui em pedido, nova medida, e aqui eu vou colocar média total amount, tá? Misturando português com inglês aqui, mas não tem problema. Depois do igual, a mesma coisa, a gente tem uma função que é average. Average é média em inglês. O que ele faz? Retorna a média aritmética de todos os números de uma coluna. O que ele pede como argumento? Uma coluna, tá? E onde está essa coluna? Também no mesmo lugar lá, na tabela pedido, coluna total amount. Sempre a coluna que tem os valores, tá? Então ele precisa dessa coluna para conseguir fazer a operação. Então a mesma coisa, vou escrever pedido aqui e aqui eu vou colocar total amount. Feito isso, já tenho a minha medida também, média total amount. Vou arrastar aqui para o centro do visual, vou mudar para visual de cartão e aqui ele já trouxe 173.000,19 é a média ali do total amount dentro daquela medida, daquela coluna, tá? Lucas, DAX só serve para isso? Só consigo criar essas medidas para colocar no gráfico? Não só isso, tá bom? Você também consegue criar colunas. Então eu vou para essa visualização aqui, ó, de dados, e eu vou lá na minha tabela de pedidos, ó. Na minha tabela de pedidos aqui. Você percebe que aqui eu tenho o ID, a data, o número do cliente, total amount, e aqui eu posso criar uma coluna também. Não existe no meu arquivo original, mas eu quero criar dentro do Power BI porque faz sentido para a minha regra de negócio. Como é que eu crio uma coluna aqui usando a expressão DAX? Então você pode vir aqui, ó, coluna. E aqui eu quero colocar, por exemplo, o mês e o número tudo junto, tá? Eu vou criar uma coluna porque eu quero essas informações juntas, então também dá para usar DAX. Então eu vou colocar mês e número, tá? Só para a gente identificar que os dois estão juntos. E a gente tem uma função também que é concatenate, lá do concatenado Excel. Você percebe que é bem parecida a sintaxe, né? Lá é concatenar, que é concatenate. Então, concatenate, o que ele pede? O texto 1, ou seja, uma coluna, e depois a outra coluna. Então, vou colocar aqui a coluna month, dessa tabela, ó. Então, aqui embaixo ele já traz o pedido, ó, pedido month, vírgula, porque agora eu quero passar o segundo argumento. Lá no Excel é bem possível que seja ponto e vírgula, tá? Mas como aqui a versão é em inglês, eu coloquei vírgula. E agora ele pede a segunda coluna. O que você quer concatenar com essa coluna mês? A própria coluna mês também que está nessa tabela pedido, tá? Feito isso, coloquei os dois argumentos aqui, eu vou fechar e dar um Enter. E olha aqui, ó.
ele concatenou as duas informações em uma só, tá? Então você usou o DAX para criar um KPI. O que é KPI, Lucas? É você colocar aqui um card no seu relatório para a pessoa tomar uma decisão de forma mais rápida. E você também criou uma coluna calculada, que a gente chama de coluna calculada, né? Porque a gente calculou essa coluna dentro da ferramenta para chegar no resultado, tá bom? Lucas, o que é mais performático? Eu pegar minha coluna lá da tabela e arrastar para o visual ou eu criar uma medida? É sempre recomendado que você utilize medidas, tá, pessoal? Por quê? Ela é mais performática. Você pegou aqui essa coluna aqui e arrastou para o centro do visual. Tá, ele foi rápido, ele calculou ali instantaneamente, mas o que acontece? Quando você pegar um arquivo grande, quando você trabalhar com 2, 3, 10 milhões de registros, isso não vai ficar legal, tá? Porque a gente está trabalhando somente numa página, aplicando aqui essas filtragens, então tudo acontece de forma dinâmica e instantânea. Mas no mundo real, lá nas empresas, não utilizem esse método de você pegar a coluna e arrastar, tá? Porque você vai ter perca de performance para calcular os seus relatórios, beleza? Outro ponto bem importante aqui, pessoal, cria essa medida aqui, cria essa tabelinha de medidas. Aqui eu tenho várias medidas que eu já tinha criado, ó. Então vou pegar aqui, por exemplo, uma que eu fiz o top 10 clientes. O que é isso? Pegar todos os clientes que tiveram maior faturamento baseado no critério, tá? Então aqui a gente usou uma função rankx, usou uma função all, e depois a gente passou os argumentos. Então tudo isso usando DAX. Também você consegue criar variáveis. O que é variáveis? Eu vou criar aqui um para você bem rápido. Ó. Eu vou também na nossa tabela pedido, nova medida, e aqui eu vou criar uma variável, minha primeira variável, tá? O que a gente faz aqui para criar uma variável? A gente chama var. Depois do var você tem que dar o nome da medida, né? Então eu vou colocar aqui soma, vai ser o nome da minha variável. E depois eu vou pegar um sum de quem? Da minha pedido total amalfi. Beleza? Feito isso, vou fazer outra variável, que é a minha média. Tá? Então minha média vai ser average pedido total amalfi. Deve estar aqui para baixo porque o zoom está grande. Aqui, ó, total amalfi. E agora eu vou dar um return. Ou seja, na minha variável, quando você vai somando ali cada bloquinho, por exemplo, eu fiz um bloco de soma, fiz um bloco de média. Lá no return é o que de fato vai apresentar na tela para você. Então eu quero fazer o quê? Eu quero pegar a minha variável soma, você vê que ela fica com x aqui na frente, né? E somar com a minha variável média. Então variável soma, tá? E vou fazer o quê? Somar com a minha variável média. Feito isso, vou dar um Enter. Criamos a nossa estrutura de variável. Então aqui ela também fica com essa informação de calculadora. Ó. Vou pegar ela aqui e arrastar para o meu visual. Feito isso, vou criar um cartão, igual a gente fez lá. E pronto, a gente tem a informação que a gente quer. Você percebe que aqui já está diferente, né? Que a gente só tem a média, que a gente só tem o total. Então, somando essas duas informações, a gente tem 135 milhões e 61, que foi aquela variável que a gente criou, tá? Então, eu mostrei para vocês três formas. Pegar uma coluna e arrastar para o visual. Usar medidas DAX para chegar no seu resultado, que vai ser muito importante para demonstrar nos seus gráficos. E por último, como você cria as variáveis aqui. E ela é muito performática se você quiser avaliar bloco a bloco, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês como usar isso no dia a dia, tá? Então aqui a gente tem várias variáveis, vários cálculos já feitos. Você percebe que esse aqui foi o que eu apresentei lá no primeiro, a gente tem os cards, aqui embaixo a gente tem essa informação por mês. Então esses números aqui em cima são o resultado das nossas medidas DAX, tá? Então 55 de janeiro, 54 de fevereiro, aqui a gente está falando de quantidade de pedidos, ó. Quantidade de pedidos, se eu trocar aqui para valor total do pedido. Aqui já vai trocar o gráfico, então agora a gente está falando de 10 milhões em janeiro, 10 milhões em fevereiro e 1 milhão e 900 mil ali em maio. Lucas, é um pouco difícil, não tenho muito conhecimento de DAX. Como é que eu faço para aprender isso de forma mais rápida, tá? O Power BI ele tem um setup muito legal, que é para você que é iniciante, ele te dá a fórmula pronta, você só fala o que você quer fazer, qual a agregação que você quer fazer. Então aqui eu também nessa página em branco, eu vou criar outra, e aqui você tem esse carinha aqui, ó, medida rápida, tá? Eu vou clicar aqui, ele vai abrir uma pop-up pra gente.
E nessa pop-up você tem aqui na esquerda o cálculo. Que cálculo que você quer fazer? Média por categoria, variação por categoria, valor filtrado, total do ano até a data, ou seja, um acumulado até a data, total do trimestre, total acumulado. Então, se você quiser fazer um total acumulado de vários anos, de vários meses, vários clientes, você também tem isso aqui. Adição, subtração e classificação. Vamos fazer isso aqui, total acumulado aqui, por exemplo, tá? O valor de base. Aqui o valor de base você tem que colocar a sua medida, tá? Aqui sua medida, no caso, pode ser a sua coluna. Como você não tem criado ainda, você pode pegar aqui o total amount, colocar aqui o valor de base, e aqui ele já vai falar, ó, ele vai fazer uma soma dessa coluna. E aqui no campo, como a gente está falando de períodos, né, de intervalo de datas, a gente vai colocar aqui o nosso campo de datas, que está aqui na minha tabela de pedido, né, que é o order date. Feito isso, soma de total amount, campo order date, deu um OK. Aqui você vai ver a mágica acontecendo, tá? O próprio Power BI criando uma métrica para você, e aí você só precisa aprender depois o que ele fez, tá? Então vamos procurar aqui a nossa medida, vou procurar aqui por acumulado, ó, ele dá um nome extenso, então eu cliquei aqui nessa medida que ele criou, ó, o que ele fez, ó, total acumulado de total amount, que é o nome daquela coluna, em order date. Ele dá essa sugestão de nome, mas não tem nenhum problema você vir aqui e colocar a sua medida, o seu nome mais apropriado, tá? Acumulado do ano, por exemplo, tá? Aqui você tem várias expressões DAX que ele criou para você, então para criar uma medida de acumulado você precisa fazer alteração de contexto de filtro, contexto de linha. Então ele usou calculate, sum, filter, all selected, is not after, max e desk. Tudo isso são funções DAX, mas você não sabe nada disso e simplesmente pediu para ele criar, tá? Então é daqui que você começa a fazer os seus estudos. Cara, por que ele está usando esse calculate? Você estuda calculate. Sum, eu já sei o que é sum, então aqui ele está somando toda a coluna da tabela. Filter, então ele está filtrando essa tabela aqui por algum motivo, então você analisa aqui e veja por que ele está filtrando. E aí ele está pegando o max, max aqui você se remete a máximo do Excel, bacana, então ele retorna o máximo valor aqui da coluna. E desk de forma decrescente. Então é por aqui que você já começa a entender mais ou menos como funciona a linguagem DAX, tá? Lucas, outro ponto, tem algum lugar que eu consigo ver todas as funções DAX de uma vez só e lá ver uma breve descrição para me saber se é o que eu preciso? Sim, tem esse cara aqui, pessoal, esse site aqui que é muito famoso, que é o dax.guide, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, ó, Dax Guide. Esse site aqui é muito legal porque ele traz todas as funções DAX disponível no Power BI Desktop. Então, olha aqui, ó, Keep Filters. Vamos pegar aquela sum, que é o que a gente estava trabalhando. Vamos procurar aqui pela letra aqui, ó, sum. Então ele traz aqui a função, tem sumx, que é outra função, mas de forma iteradora, né? E aqui ele fala, ó, add adiciona todos os números em uma coluna. Aqui você pode vir aqui traduzir para o português, tá? Só cuidado, porque como são linguagens técnicas, pode ser que a tradução não fique muito bacana, tá bom? E aqui ele fala, ó, a sintaxe. Então a sintaxe é essa, você passa a função em a coluna. A coluna que contém os números, ó, então ele fala o que você precisa passar. A coluna que contém os números que vão ser somados. O retorno, então ele retorna o valor escalar, um único valor, tá? E aqui ele dá alguns exemplos de como que ele fez isso, ó. Então ele pegou aqui, sum, table column, você pode copiar esse cara aqui, ó. Por exemplo, vir aqui no Power BI Desktop, nova medida, por exemplo, tá? Colocar aqui como teste e aqui eu posso colocar a informação, tá? Por que ele ficou zebrado aqui? Porque a gente não tem essa informação de tabela e coluna. Isso aqui não existe no nosso modelo. Então a gente simplesmente trocaria aqui e colocaria a informação que a gente precisa, tá? Feito isso, novamente a gente já tem a nossa medida criada, tá? Essa foi a forma bem simples de apresentar para vocês como funciona o DAX. A gente usa muito no dia a dia. Todo desenvolvimento seu vai ter que criar DAX, não tem como, tá? Só que eu apresentei de uma forma mais lúcida e uma forma mais prática. Vocês não precisam saber programar, vocês não precisam quebrar a cabeça, porque a ferramenta é bem intuitiva. É só você lembrar mais ou menos lá do Excel, como é que você criava suas funções, aí você traduz para o inglês e aí você vem para o Power BI e começa a criar suas medidas, tá? Muito importante também você saber o que você está criando. Não é simplesmente sair colocando várias funções DAX e ver o resultado ali na tela e está tudo jóia. Por quê?
Por mais que o DAX também seja performático, em algum momento, quando você coloca muitas medidas dentro de uma só, fazendo várias referências, ele fica lento, tá? Então, muito cuidado quando vocês forem criar um projeto muito grande, com várias regras de negócios, para você não ter perca de performance lá na frente. E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para você não perder nenhuma notificação, tá bom? O meu muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.